Salve, salve, família boleiros e boleiras do Cartola, tudo bem com vocês? Seus doido maluco pro Cartola, eu aqui de novo, seu amigo boleiro, trazendo pra você mais um vídeo de análise e dicas, mas agora de... Isso mesmo, tiro curto, aê! Aê, galera, vocês, seus malucos que gostam de jogar liga de tiro curto, fechar aquela zaguinha, fazer uma aposta, quer saber algumas dicas do boleiro? Fica até o final do vídeo, você vai gostar, a gente vai dar uma analisada aqui bacana pra vocês, lembrando... Não vou indicar jogador, vou fazer uma análise junto com vocês para que vocês consigam montar aí uma bela defesa, uma bela equipe para vocês ganhar a tua liga na rodada 23, tá bom? Então fica com a gente no vídeo de tiro curto da rodada 23 que vai ser marota. Mas antes disso, galerinha, como sempre peço para vocês, dá uma força pro canal. Poxa vida, você vai passar por aqui, cara, não te custa nada. Link vermelhinho aqui embaixo. Clica nele, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você dar uma força para nós continuarmos crescendo. E também, é gratuito, não te custa nada. Cara, é um segundo, clica no joinha aí, dá um like para nós, tá bom? As pessoas aqui passam, eu fico falando, mas é verdade. Vocês têm preguiça de dar um like pra gente. Meu, se você não gosta do canal, nem passa. Agora, se você gosta do nosso trabalho, deixa um like pra nós, vai fortalecer, tá bom? Então, sem muita enrolação aqui, vamos passar alguns jogos pra vocês. Lembrando, meus amigos e amigas, que já postei nos vídeos anteriores, não teremos dois confrontos, né? Entre aí, vou até mostrar aqui pra vocês, vamos lá, entre o Bahia e o Ceará, e também, né, o confronto aí entre o Fluminense e o Santos, tá bom? São esses dois jogos que não vão correr pra rodada 23, então já fiquem ligadinhos pra vocês poderem escalar. Provavelmente o Cartola já deve ter tirado esses tais jogadores desses times, então, mas tô aqui dando só uma lembrada pra vocês, tá? Começando com a nossa análise aqui, tá? Eu quero tentar ser o mais breve possível, rápido, né? Digando pra você o seguinte, SG tá difícil, às vezes a gente aposta um time e outro não, então o que a gente tá procurando também fora o SG? Aqueles jogadores de linha defensiva que podem nos trazer pontuação, desarme, um golzinho de cabeça, uma assistência, e nós temos sim esses tais jogadores, então vamos ficar ligadinho neles, e digo pra vocês uma coisa, muita gente fazendo aposta em tiro curto, né, na mesmice, saia da mesmice, aposta em times diferentes que tá dando certo, tá? Isso é a grande sacada do tiro curto, é você montar um time diferenciado, pra você sempre estar ali na linha de frente, tá? Esse confronto do Flamengo e Atlético Paranaense, né, eu não vejo talvez com bons olhos pra liga de tiro curto, no máximo ali você fazer uma aposta nos times de principalmente nos jogadores de meio de campo, tá? Acho que é um confronto meio estranho, pra falar a verdade. O confronto do Palmeiras, né, dentro do Brasileirão, o Palmeiras vem num sobe e desce danado, o Juventude não tem uma média muito boa fora de casa, mas é um time que ataca bastante. Esse até é um jogo muito interessante de você apostar na zaga aí do Palmeiras, e já vamos falar o porquê, tá? Atlético Mineiro e Internacional também, eu não vejo esse jogo saindo com SG, tá? Acho sim que ambas as equipes podem marcar gols, então fiquem ligados, só que lembrando que vocês têm aí, da parte do Atlético Mineiro, você tem um lateral muito ofensivo e que pode te render alguma pontuação sem SG, né? E também um excelente goleiro, assim como do lado do Internacional você também tem um bom zagueiro, né? Principalmente que joga ali pelo lado direito, que é um cara muito bom para desarmar e que tem a tendência de te trazer pontuação mesmo sem o SG. Lembrando, são duas equipes que não perdem a mais de 5 jogos, um confronto meio duro, tá bom? Grêmio e Sport, esse sim é um jogo que por mais que pareça ser um jogo feio, o Grêmio não é lá aquele time por enquanto no campeonato, mas que vai enfrentar o Sport, né, um time que a mais de 8 gols não marca no campeonato, né, um time que só tem, se não me engano, são 8 ou 9 gols, é muita pouca coisa, vem sofrendo gols e cede muita pontuação. Então, o time do Grêmio eu já vejo com uns bons olhos, mesmo que não seja aquele time encantador, mas vale ficar de olho nos jogadores, tá, aí do nosso querido Grêmio, fechou? O Fortaleza Atlético Goianiense também um joguinho complicado de se apostar, mas vejo também com bons olhos, principalmente pro lado do Fortaleza. E a Fortaleza terceiro colocado. Lembrando para vocês que o Fortaleza é um time que sofre poucos gols em casa, eu vou até mostrar para vocês já. Então fiquem de olho. E também nos jogadores de meio de campo, porque o Atlético Goianiense é um time muito armador, um time que tem marcação alta, rápido e que tem a tendência de trazer pontuações para meio campistas, tá? Entre Bragantino e Corinthians também acho um confronto meio duro aí, né? Independentemente do que vai acontecer durante a semana, o Bragantino tá jogando nesse momento, né? Enquanto estou gravando vídeos, estava até vencendo, mas não vem de bons resultados do Brasileirão, obviamente também vem modificando seu time, aleatório e tudo mais. Enquanto isso, o Corinthians vem em ascendência, né? Vem crescendo bastante, né? Vem com bastante propósito, tá com o meio de campo muito forte, mas que ainda falta um pouquinho ali daquela finalização do ataque, mas que isso praticamente já está superado. Vejo muito com bons olhos o goleiro do Corinthians, tá? Principalmente pensando numas defesas malucas aí pra gente. Outros dois jogos que eu vejo bem bacana, por incrível que pareça. Lógico,
São Paulo vai enfrentar a última colocada, um time que só venceu uma vez, um time que não marca, um time que gosta de tirar SG, gosta sim, boleiro. Mas é um time que, né, o São Paulo não toma gol há 2 jogos, né? Então, assim, não é tão ruim a zaga do São Paulo assim, né? Então, é uma zaga de vocês ficarem de olho também, beleza? Meio de campo, tem um jogador que dá pra fazer uma aposta, né? E principalmente nos 2 atacantes do São Paulo. Lembrando que Calera essa semana treinou junto com o time principal e pode ser que ele também jogue e quem sabe fazer uma aposta nele, né? Olha aí o pulo do gato. E o jogo do Cuiabá e América, acho que será um confronto bem aberto, até acho sim que é um jogo que ele pode ser tanto ali no 0-0 quanto no 1-1. Para mim é um jogo que ambas as equipes vão correr, marcar bastante, né, vão para cima e tem a tendência de ceder pontuações, principalmente para os laterais e atacantes. Então vamos ficar de olho nisso. Agora eu vou mostrar aqui uma análise para vocês. Então vamos lá, galera. Eu quero mostrar aqui para vocês, nos últimos 5 jogos, a questão do saldo do SG. Tá? Que isso vai nos ajudar bastante. Vamos olhar, jogando em casa, né? Você vê que o Flamengo nos últimos 5 jogos conquistou, né, 1 SG e o Atlético Paranaense cedeu 3 SG. Então, pensando por esse lado, talvez a zaga do Flamengo seria uma ótima. Mas como eu sempre digo pra vocês, eu não confio na zaga do Flamengo, tá? Um jogo bacana que eu vejo aqui é justamente que vale fazer uma aposta é entre o Palmeiras e o Juventude. Já vale fazer uma aposta do lado do Palmeiras. Por mais que o Palmeiras não tenha conquistado SG em casa, né? Acho um confronto hiper bacana, tá? Um jogo legal aqui. O próprio Atlético Mineiro, né? Por mais ali que eu acho que é um jogo muito perigoso, o Inter já cedeu SG nos últimos 5 jogos, né? E o Atlético Mineiro é o time que mais conquistou o SG jogando em casa. Então, jogando em casa, vamos ficar de olho no Atlético. Lembra que eu falei do Grêmio? Olha a questão do Grêmio. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conquistou aí 2 SG e o Sport cedeu 3. Então, esse jogo tem tudo para sair um SG pro lado do Grêmio, tá? Do Fortaleza, penso a mesma coisa. O Fortaleza tem um time muito forte dentro de casa, tem uma defesinha ajustadinha. E o Atlético Goianiense não é um time de marcar tantos gols, tá? Então, por isso, eu vejo aquela viabilidade de fazer uma pequena aposta na zaga do Fortaleza, tá? Entre a questão do São Paulo, tá meio ruim aí, 0-0, você vê que o São Paulo não cedeu, né? Olhando pro lado da Chapecoense, a Chapecoense não conquistou nenhum SG. Nenhum, por mais que o São Paulo também não deu, eu acho que é muito bacana a gente focar no São Paulo. Vou mostrar já pra vocês. Olha aqui, vou continuando a nossa análise em cima do jogo do São Paulo. Em casa, a Chapecoense já cedeu nos últimos 5 jogos 2 SG. E o São Paulo nos últimos 5 jogos conquistou 1 SG. Por isso que eu falo, vale a pena fazer uma aposta na zaga do São Paulo, beleza? O Corinthians, né, junto com o Internacional, fora de casa, foram os times que mais conseguiram SG. Foram 3 SG, são mais de 50% em 5 jogos. Só que o Bragantino sempre faz golzinho, né? Não é um time que cede. O Atlético Mineiro, mesma coisa que o Bragantino, não é um time que cede. Então, assim, não confio tanto na zaga do Corinthians ou da do Inter. Eu, na verdade, olharia pro Corinthians naquela questão do goleiro por causa das defesas. A mesma situação, penso no goleiro Daniel, porque o Atlético Mineiro é um time que finaliza bastante e pode trazer a tendência aí também das defesas, tá? Agora, os outros jogos, quem vai jogar fora, você vê que Juventude, né? Não confio muito no Atlético Goianiense. Esse confronto entre Cuiabá e América é perigoso. Então tomem bastante cuidado com esses jogos aí. Vou passar para uma outra análise aqui para vocês. Vamos falar de defesas, tá? Isso é bastante interessante. Vamos juntar ali com o nosso SG. Olha só. Nos últimos 5 confrontos, tá? Eu vou reforçar, tá? Principalmente a questão aí do São Paulo, né? Dentro de casa, eu vou reforçar aí pra vocês a questão do Fortaleza, né? Você vê que o Fortaleza, né, fez pelo menos 1 ou 2 defesas no jogo e o Atlético Goianiense cedeu, tá? Agora nós vamos falar de goleiro, beleza? Olha só a questão também, super interessante, a questão, né, do Grêmio, né? Por quê? O Sport é um time que nos últimos 2, 3 jogos deu uma leve mitada nos goleiros que eles enfrentaram. Então, o goleiro do Grêmio, não só para fechar o SG, acho sim que ele tem grande potencial para trazer pontuações para nós, tá? De defesa. Assim como o time do Palmeiras, tá? Na questão de defesa, o Juventude é o segundo time que mais cedeu defesas para goleiro, né? Junto ali com o São Paulo e o América. Então, assim, pensando para goleiro, né? Você já olhando quem vai jogar em casa, para o goleiro do Palmeiras, né? Para o goleiro do Grêmio, para o goleiro do Fortaleza e até mesmo para o goleiro do Cuiabá, são 4 opções de goleiro super bacanas a esses que vão jogar em casa. Já fora de casa,
tá? Você vê, o Sport é um time que vem fazendo mais defesas fora de casa, só que o Grêmio, ao contrário, é um dos times que menos cede defesas para goleiro, porque é um time que, além de finalizar pouco, quando finaliza, sempre faz um golzinho, né? É pouco? Mas não é um time seguro, então corra aí do goleiro do Sport. Agora vamos lá, a questão do São Paulo, né? Que eu falei do SG, agora nós estamos falando de defesa. Olha que interessante. A Chapecoense, por mais que é a última colocada, time ruim, piriri, pororó, é um time que finaliza bastante. É um dos times que mais cedem defesas para goleiro. E por incrível que pareça, por mais que... Eu não vou falar na questão da vida do jogador real, nós estamos falando de cartola. Então assim, em números... O goleiro do São Paulo para essa rodada é uma boa aposta, jogando fora de casa. O goleiro do América é uma boa para essa rodada fora de casa, tá? E um outro goleiro fora de casa, como eu falei para vocês... Talvez ali o SG entre Inter e o América, eu não confio, e o Atlético Mineiro, eu não confio muito, mas o Atlético Mineiro é um dos times que mais cedem defesas, e o goleiro do Inter fora de casa vem fazendo defesas. Então vale fazer essa aposta. Então fiquem de olho na questão dos goleiros, beleza? Então, para fechar aqui na questão de goleiro, quem você indicaria de goleiro? Cara, 2 goleiros jogando em casa, tá? Colocaria aí o Everton do Palmeiras, beleza? E faria uma aposta no goleiro do Fortaleza. Tá? Mais do Grêmio, perdão, né? Posso pôr entre Grêmio e Palmeiras, são os 2 goleiros que eu apostaria com mais confiança dentro de casa. Já nos jogos de fora de casa, eu faria uma aposta no goleiro do São Paulo e no goleiro do Internacional e no Cássio, porque assim, por mais que o Bragantino não cede tanto, o Cássio vem fazendo boas partidas. Então são 3 goleiros fora de casa que eu indicaria pra vocês na questão numérica, beleza? Só pra gente finalizar com a questão de goleiros, tá? Eu quero passar a pontuação média, tá, dos goleiros nas últimas 5 rodadas, já pra gente fechar com aquela questão de SG, pra gente fechar com a questão de defesa. Dá uma olhada, a questão do goleiro do Grêmio, como eu falei pra vocês, como os números batem, tá? Olha só, né? Exatamente, o Sport é um dos times que mais cedem média de ponto pra goleiro, tá? E o do Grêmio vem fazendo, então é uma ótima. Assim como o goleiro do Atlético Mineiro em casa, é um dos times que mais conquistaram pontuação média, né, jogando dentro de casa. Do Palmeiras não conquistou, mas o Juventude é um time que cede, então vale a pena, vale bastante a pena, tá? Tem um número muito expressivo entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, mas é aquilo que eu te falei, eu não sou muito fã para essa rodada para os goleiros desse jogo, tá? Beleza? Agora fora de casa, você vê, né, que o goleiro do Inter tem uma média muito boa fora de casa, tá? E aí o Cássio, ele aparece, né, como uma boa opção, né, com mais de 6 pontos de média nos últimos 5 jogos. Só que o Bragantino não cede. Mas mesmo assim, eu confio no Cássio. Porque o Cássio, nos últimos jogos que ele tomou 1 gol, 2 gols, ele fez 3, 4, 5 pontos. E isso é muito importante, porque tem goleiro hoje que tá sofrendo gol e tá fazendo -1, tá fazendo 0, tá fazendo 0,2. Então isso é muito. Então qualquer ali 3, 4, 5 pontos pra nós somarmos é muito interessante, tá? Me aparece uma quarta opção na questão de pontuação, aí eu deixo em cargo de vocês, inclusive ele tá nas minhas dicas, mas de Liga Clássica, mas pensando por esse lado. Como, obviamente, né, eu venho pensando mais do lado do Fortaleza, mas olha que interessante, é um excelente goleiro, né, o goleiro do Atlético Goianiense, né, e foi o time que mais teve a maior média fora de casa, e o Fortaleza foi o time que mais cedeu média de pontos para goleiro jogando em casa. Por quê? Porque é um time que finaliza muito. Então assim, vale fazer essa pequena aposta? Claro que vale, claro que vale. Ele entra ali na minha quarta opção, daquelas que eu já passei pra vocês, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa parte defensiva. Galera, nós falamos aí um pouco do SG e de goleiro, então nós vamos passar pra laterais, né, pra gente fechar aquele quinteto, né, maravilhoso da nossa defesa, pra ver o que a gente consegue. Nos últimos 5 jogos, tá, a gente tem números aí muito parecidos. Eu até vou fazer uma busca um pouco mais ousada, tá, agora, pra ficar melhor. Tá? Então, laterais. Vamos dar uma olhada em laterais junto com o boleiro aqui. Se a gente analisar, né? Olha como o confronto do Grêmio ainda prevalece, numericamente falando, muito bom, né? É bom apostar no goleiro e é bom apostar nos laterais. Por quê? O Grêmio é um dos times que mais conquistou pontuação com seus laterais nos últimos 3 jogos, jogando em casa, e o Sport é um time que cede ponto para laterais. Então, é uma boa opinar aí pelos laterais do Grêmio, principalmente lateral direito, que vai pegar o lado esquerdo ruim do Sport. Foca nisso. A questão, novamente, cai aí em relação ao Palmeiras e o Juventude, né? O Juventude aí... Galera, eu tô falando de jogos que vão ocorrer, tá? Então por isso que eu nem vou falar de Ceará, então tá. Mas, então, nesses números que eu estou dizendo pra vocês, o Juventude é o time que mais cedeu, né, desarmes para laterais nos últimos 3 jogos, e o Palmeiras vem conquistando. Então assim, qualquer dos laterais é bom, mas trabalhar com o lateral do lado esquerdo do Palmeiras para essa rodada é uma excelente aposta. Logicamente, você pode dobrar, né? Você pode dobrar, porque, obviamente, se você for fechar ali um dueto ali
do mesmo time de lateral, é uma boa, porque o Juventude é um time que cede bastante lateral, tá? Desarme, perdão. Outro confronto legal aqui para desarme, justamente parece que não, né? Mas é aí a questão, apostar pelo menos num lateral do Atlético Mineiro que seja do lado esquerdo, porque o Inter é um time que é o segundo time que mais cede desarme para laterais, principalmente para lateral direito. Então fiquem focados nisso, é um ótimo lateral. Assim como vale uma aposta, tá? Num lateral, né? Agora mostrando aqui para vocês na questão de desarme, né, do Fortaleza já não é tão interessante, é um número muito abaixo, né? Fora de casa, né? Você vê que ao mesmo tempo que o Inter cede desarme, jogando fora, o Inter conquista. Foi o time que mais conquistou desarme nos últimos 5 jogos, galera. São no mínimo aí, você pode colocar uma média de 3, 4 desarmes, né? Pra lateral. Então, na verdade, você pode contar 3, 4 pontos. Então, isso sem SG é muito vantajoso. Com SG é maravilhoso. Então, mesmo que o Atlético não ceda muito, pelo menos um lateral do lado direito do Inter é uma boa para essa rodada, tá? Lateral do São Paulo, vale fazer uma aposta, tá? Vale sim fazer uma aposta. Então, assim, e de dentro, na verdade, né, fora de casa, são esses laterais que eu indico para vocês. No mais tardio ali, um lateral, né, do América, tá? Esses talvez me chamam bastante atenção. E vamos aqui, ó, eu vou pegar agora para vocês, na questão de pontuação total, né, pra gente fechar com a questão de lateral, né? Você vê que é pouco, né? Mas, novamente, o que nos chama a atenção na questão de laterais? Laterais do Palmeiras em casa, laterais do Atlético, laterais do Grêmio. Esses 3 times jogando em casa, vale fazer uma aposta nos laterais, tá? E olha só, novamente, os números nos mostrando o quanto o Sport cede pontuação e desarme para lateral. Então, o Grêmio é bastante interessante focar nisso, assim como pelo menos um lateral do Atlético Mineiro. Já fora de casa, né, você vê que o Inter é um time que conquistou muito pontuação com lateral. Por mais que o Atlético não cedeu, eu ainda bato na tecla. Um lateralzinho para você fugir fora da curva, vale. Assim como o do São Paulo, porque a Chapecoense também cede. Então, pra gente fechar aqui, laterais, boleiro, quem você indica, né? Juntando pontuação, média, desarme e tal, jogando em casa, laterais do Palmeiras, né? Se for para fechar uma dupla do Palmeiras, do Grêmio, para fechar. Se for para mesclar, colocaria ali né? Você pode colocar um do Fortaleza, né? Você pode juntar ali um com o do Atlético Mineiro. Para mim é isso. Fora de casa, acho que vale dobrar lateral do São Paulo, do Inter, tá? E, assim, uma aposta bem ousada nos laterais do América, tá bom? Galera, agora, pra gente fechar nossa parte defensiva, vou falar do quê? De zagueiros, tá? De zagueiros. Então, pra gente matar aqui com zagueiros, olha só nas últimas... Eu vou até abrir um parâmetro um pouco maior aqui. Melhorou. Nos últimos 5 jogos, tá? Novamente, o que nos traz os números, né? Mais os estudos. Grêmio, né? Zagueiros do Grêmio, uma excelente para essa rodada jogando em casa contra o Sport. Pode um time que cede uma média boa, tá? Assim como o do Atlético Mineiro, pelo menos um jogador. Você vê que já zagueiro do Palmeiras é arriscado na questão aí do Juventude negativar nos últimos 5 jogos todos os zagueiros que se enfrentou fora de casa, tá? Os zagueiros do Flamengo têm uma média boa jogando em casa, tá? Mas eu vou juntar aqui para vocês entenderem. Fora de casa, zagueiros do Internacional, do São Paulo e do Corinthians e até mesmo do América, tá? Provenientes de boas pontuações quando jogam fora de casa. Então é o seguinte, analisando, né? Quais zagueiros, boleiro, você dobraria aí? Dentro de casa, tá? Do Grêmio, o número nos mostra isso. Do Fortaleza, tá? E também assim, aí eu não dobraria, mas eu mesclaria entre Palmeiras e América, Atlético Mineiro. Faria isso. Agora, jogando fora de casa, dá para fazer uma aposta dobrada no Inter, no Corinthians, no São Paulo e no América. São esses zagueiros que eu fecharia, tá? Então assim, a gente passou por umas pontuações, eu acho que deu para entender. Finalizando a parte defensiva, tá? Boleiro, chegamos a uma conclusão. Quais SG você acha possível? Grêmio, São Paulo, Fortaleza. Esses 3 para mim é a maior certeza. E 2 apostas. América, tá bom? E também, por incrível que pareça, o Palmeiras. Então eu fecharia, se for para fechar aí um quarteto, quinteto, com esses times. Vejam bem, tá? Vejam a questão seguinte. Nesse quinteto, eu não sei como vocês vão fechar a zaga, se é com 3 zagueiros ou com 4, não sei. Mas enfim, tá? Vale também você mesclar com 2 times, com esses times que nós passamos. Fechou?
Galera, pra gente passar pro meio de campo aqui rapidamente, tá? Meio de campo eu digo que é um pouco mais habitual, mais fácil da gente apostar. Eu gosto muito mais quando eu venho trazer alguma dica de tiro curto pra vocês, fechar a zaga como nós acabamos de fechar, né? Mas eu quero só pra finalizar aqui, pra ajudar vocês, passar a pontuação média, né, de meias bacana. Eu falei nos meus primeiros vídeos e antes de olhar, nos meus estudos bateu. Então, meias bons pra essa rodada. Do Fortaleza, porque o Atlético Goianiense é um dos times que mais cede pontuação e desarme para meio campista. Então, meias do Fortaleza em casa, uma boa aposta. Do Atlético Mineiro, do Flamengo, tá? São 3 times que eu apostaria, né, firmemente no meio de campo. Esses times jogando em casa. Fora de casa, tá? Eu faria uma aposta em um meia do São Paulo, tá? Por mais que não tenha tanta pontuação. Do Corinthians, tá? E do Atlético Paranaense, tá? São times bacanas de colocarmos, né, meios campistas. Por quê? As pontuações, os estudos estão nos mostrando isso, né? São jogos que a gente vê que times que cedem e nos traz pontuações também, tá? Então, jogando em casa, na verdade, se falar meia, tem meia para todos os times, né? Mas assim, aquela certeza que vai vir talvez uma boa pontuação, né? Porque o time cede em casa, Atlético Mineiro, Fortaleza com certeza, o Grêmio para questão de desarme, do Flamengo, obviamente, nós temos o Arrasca, e do Palmeiras, que a gente sabe que o meia do Palmeiras é um time que joga melhor do que o próprio ataque. Fora de casa, eu arriscaria sim no Atlético Paranaense, né? No São Paulo e no América, principalmente, tá bom? E pra gente finalizar, galera, atacantes, tá? Rapidamente a gente passando por atacantes aqui. A gente sabe que atacante é mais fácil vocês escolherem, né? Então eu vou, na verdade, das minhas dicas aqui pelas questões de pontuações, em quais eu arriscaria. Porque assim, é fácil falar pra vocês. Ah, Gabigol, Hulk, né? Obviamente, Flamengo, Atlético Mineiro, piriri, pororó, óbvio. Então, o que os números nos mostram, né? Os atacantes do Atlético Mineiro pra essa rodada é uma excelente aposta, tá? Os atacantes do Grêmio, preste atenção, tá? Atacantes do Fortaleza, isso é ruim. O Atlético Goianiense é um dos times que mais é o time que mais cede pontuação para atacante. Pensando por esse lado, vale correr lá e fazer uma apostinha no atacante do Fortaleza. Por mais que o Fortaleza não venha tão bem com seus atacantes, caiu muito de produção, mas vale. Então vamos fazer o seguinte: aposta fora da curva. Atacante do Fortaleza, atacante do Grêmio, tá? E você pode colocar um atacante do Cuiabá. Esses times jogando em casa. Fora de casa, você pode colocar aí um atacante do Juventude. Olha só que interessante. O Juventude é o time que mais conquistou pontuação nos últimos jogos com seus atacantes. E o Palmeiras é o time que mais cedeu pontuação para atacante. Olha que interessante. Então assim, vale uma aposta no atacante do Juventude. Vale uma aposta no atacante do Corinthians, do São Paulo e do América, tá? Então dá para mesclar e fazer essa catimba toda aí para vocês conseguirem pontuar bem, tá? Então nosso time ficou da seguinte maneira: como em cima de todos os estudos que nós fizemos, vou fazer uma defesa aí, um quinteto fechado no Grêmio, tá? Com 5 jogadores. Dei uma mesclada no meio de campo aí, como eu já falei que o Fortaleza é uma excelente opção para essa rodada para meio de campo. Vou fazer uma aposta no Juventude, tá? No Praxedes, que é um excelente jogador. Fechei meu trio com Borja, assim como a gente viu que o Sport cede também pontuação para atacante. No Rigoni, como acho que o São Paulo vai vencer esse jogo em cima da Chapecoense, e o Rigoni tem grande chance de participar. O Guedes é uma grande, não é aposta mais, é uma realidade para nossos cartoleiros, é um cara que vem pontuando bem, então acho sim que ele deve ficar no time, tá? E o meu professor é o Felipe Scolari, mantendo a média dos jogadores do Grêmio, tá? E meu banco de reserva, fechei com a maioria do América, porque eu acho grandes apostas, e fechei com o atacante aí com Vargas. Beleza? É isso aí, galera. Família, tamo junto. Brigadão mesmo, do fundo do meu coração, por cada carinho de vocês, por cada um de vocês estarem sempre presentes aqui conosco. Fica com Deus, se cuida, uma ótima semana, um beijo do teu amigo boleiro, seu maluco, e fui!